Bom dia, nono ano, como vão vocês? Tudo bem? Espero que estejam todos se cuidando na nossa quarentena aí. Tô gravando esse vídeo hoje pra gente dar continuidade à nossa matéria, né? Semana passada a gente corrigiu algumas atividades sobre os antecedentes da Primeira Guerra Mundial e o vídeo, né, 1 da Primeira Guerra foi mandado para você na semana retrasada, né? E lá a gente discutiu qual que era a situação da Europa, né, no final do século XIX, falamos sobre teorias eugenistas, falamos sobre nacionalismo, sobre corrida armamentista e como que essas tensões foram crescendo, como que a disputa, né, das nações europeias imperialistas aí, como que essa disputa foi se tornando cada vez mais agressiva. E aí discutimos no final que a questão nacionalista na Bósnia e na Sérvia, né, gerou aí o atentado ao arquiduque Francisco Ferdinando, que foi o que desencadeou a guerra, né? Foi o estopim da guerra, foi o que fez as nações declararem guerra. Mas a gente já sabe que as nações europeias vinham de uma rivalidade muito grande há muito tempo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse conflito, sobre o que aconteceu, né, por que essa guerra se prolongou por tanto tempo, e né, tem junto para você aí um slide, espero que você abra o slide e acompanhe junto comigo o slide. Se você olhar aí, eu coloquei para você no slide que o nome que eu coloquei para o slide é a Guerra Total. Por que eu coloquei esse nome? Esse nome não fui eu que dei, não. Quando a guerra foi declarada, né, quando a Áustria declarou guerra à Sérvia e, consequentemente, a Rússia e a Alemanha e a França, né, foi esse efeito cascata que a gente discutiu, havia uma certa crença na Europa de que seria um conflito, sim, muito violento, mas de que seria um conflito breve. Né? Todos acreditavam que que a Primeira Guerra seria uma guerra rápida, né? Uma guerra que acabaria rápido, um conflito que se encerraria de forma rápida. E isso não aconteceu. Né? À medida em que as coisas foram se desenrolando, o que a gente conseguiu ver foi que esse conflito foi aumentando, por vários fatores que a gente vai discutir nesse vídeo. E ele foi chamado na época, pelos contemporâneos, pelas pessoas que viveram na época, ele era chamado de Guerra Total. Por que Guerra Total? Porque ele foi o primeiro conflito que levou aí as nações europeias a moldarem e a envolverem todos os seus setores de vida na mesma guerra, né? No sentido de que todos os aspectos da vida dos alemães, dos franceses, dos ingleses foram voltados para a guerra. Não foram só os soldados que foram para o frente de batalha. As pessoas que ficaram no país, né, a sociedade civil, foi muito afetada pela guerra. Né? Porque as formas de trabalho, as noções de tudo que estava acontecendo também mudaram. Né? As mulheres, por exemplo, passaram a trabalhar nas indústrias fabricando armas, né? Elas tinham aí outras funções, ficavam às vezes até em casa e agora elas estavam trabalhando, produzindo armas. Né? Então, mesmo nos locais onde a guerra não estava acontecendo, nos territórios, como é o caso da Inglaterra, por exemplo, a guerra tomou a vida dessas pessoas. Por isso que ela foi chamada de Guerra Total. E se você pegar os relatos, tanto de soldados quanto de pessoas que viveram o conflito, foi algo que marcou muito a Europa de uma forma obviamente negativa, porque ninguém esperava que fosse um conflito que fosse durar tanto tempo e que fosse um conflito tão massacrante. Né? Há uma estimativa de 15 milhões de mortos. Em 4 anos de conflito, são 11.500 mortos por dia. E eu cheguei a comentar esse dado com você em sala de aula. 15 milhões de pessoas, é a população de um país médio, né? E isso é muito grave. Como que isso aconteceu? O que se chegou? Né? Como que esse conflito, que tudo bem, era inevitável, iria acontecer, ele envolvia aí questões econômicas, e é outra coisa que é impactante. Né? Porque as questões nacionalistas, elas deram aí um certo corpo para esse conflito. Né? Os sérvios foram à guerra por conta da nacionalidade sérvia contra os austro-húngaros. E aí acontecia de terem ali a aliança dos alemães. Mas o principal objetivo da guerra eram as disputas imperialistas. Por que esses caras foram pro
fronte de batalha? Eles estavam lutando por quê? Né? É um questionamento também, porque toda guerra em território europeu até então era por conta, nós estamos conquistando esse território, nós estamos lutando por causa disso. E aí, por que esses caras estão lutando? Né? Pela economia, mas e aí? Como que isso acontece? Isso também muda as coisas. No seu slide também eu coloquei um mapa. Eu acho que eu até coloquei esse mapa no outro slide do primeiro vídeo, mas enfim, só para a gente diferenciar aí o que é Tríplice Aliança e o que é Tríplice Entente, que são os grupos de países que vão se enfrentar, né? Na Tríplice Aliança você tem a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, né? A Itália aparece aí como Tríplice Aliança, mas era uma aliança comercial. Quando a guerra começa, a Itália não participa de conflito. Ela vai entrar depois, e mesmo assim, né, com algumas diferenças aí. E você tem as alianças entre o Reino Unido, a França e a Rússia, que vão ser a Tríplice Entente, né? E eles é que vão ser contra. Como a Alemanha e a Áustria-Hungria estão, se você olhar aí no mapa, na região central da Europa, e elas têm inimigos tanto para a sua direita, onde está a Rússia, quanto para a sua esquerda, como está aí o Reino Unido e a França, você percebe que a Alemanha, que era a que organizava o exército, né, ela vai batalhar em duas frentes de batalha. Uma frente oriental contra a Rússia, né, e contra a Sérvia também, e uma frente ocidental contra a França e Reino Unido. Tá? É importante que a gente entenda que o primeiro, né, num primeiro momento, essa batalha vai ocorrer para os alemães nesses dois frontes. A Alemanha se organiza nessas duas frontes aí. E a Itália não participa do conflito. Pois bem, a Primeira Guerra, gente, é dividida em 3 momentos. Tá? Nesse vídeo, na verdade, a gente vai falar mais dos 2 primeiros, e o terceiro eu deixei para falar com mais detalhes no outro vídeo, porque é o que dá fim à guerra. Mas, enfim, o primeiro é a guerra de movimentação, tá? Que é uma estratégia adotada especialmente pela Alemanha, tá? No seu frente ocidental, contra a França especialmente, né? Entre o início da guerra, em julho, e outubro, novembro de 1914. Então, os primeiros meses de guerra. Qual que era o plano e a estratégia dos alemães? Eles queriam fazer ataques muito ferozes e muito rápidos, para conquistar rapidamente o território dos franceses. A França era o inimigo mais próximo, né, da Alemanha, porque a Rússia está do outro lado, mas a Rússia tem todo o Império Austro-Húngaro ali fazendo fronteira. Então eles estão preocupados com a França. Então a Alemanha invade a Bélgica, né, enfrenta a resistência dos belgas, os belgas participam da guerra em certo ponto, e depois que eles conseguem derrotar a Bélgica, eles invadem a França e quase dominam Paris. Para se ter uma noção, os franceses chegam a mudar a capital de Paris para uma cidade chamada Bordeaux, tá certo? Porque Paris está na iminência de ser invadida. Tá? É só aí o exército francês se reorganiza e consegue parar esse avanço alemão, faz os alemães recuarem por volta lá de setembro ou outubro de 1914. Então, nesse primeiro momento, os exércitos se movimentam. O exército russo também sai de lá da Rússia, invade o Império Austro-Húngaro, enfrenta ali, né, essa galera, os sérvios se aliam a eles. Então fica essa guerra de movimento. Tá? Os exércitos se movimentando, né, e se colocando aí em posição de atacar para invadir o território do outro país, tá certo? Só que os exércitos estavam preparados para essa guerra. Se você se lembrar bem, a gente falou sobre os avanços tecnológicos, sobre a indústria bélica, que desde lá do final do século XIX já estava se programando e já estava, inclusive, lucrando muito com a guerra, né? Então, a partir do final de 1914, a partir de 1915, a estratégia acaba mudando. A gente tem aí a chamada guerra de posições, né? Onde estes exércitos, após se movimentarem, eles param em um determinado lugar, geralmente a área de fronteira entre um país inimigo e outro, né? E eles ficam nesse mesmo local, esperando e planejando a melhor maneira de adentrar e avançar diante do exército inimigo. E é nesse contexto da guerra de posições que vai surgir aí talvez o principal símbolo desse conflito, que são as trincheiras, né? As trincheiras são esses grandes buracos que são cavados pelos soldados e aonde eles ficam, né? Geralmente abaixados aí, aonde eles planejam, então eles atacam o exército inimigo.
As trincheiras são o principal símbolo da Primeira Guerra, tanto porque, né, os soldados passam boa parte da guerra nelas, mas também porque as trincheiras são aonde os grandes problemas e diria que a grande dor dessa guerra começa. Porque a trincheira ela é feita de terra, então à medida em que chove, à medida em que as coisas vão acontecendo, a trincheira é lotada de lama, é lotada de rato. Então as doenças infecciosas vão se espalhando, né? Ao redor das trincheiras tem corpos mortos, corpos de gente, corpos de animais, né? Esses corpos, então você imagina o cheiro desses locais, esses corpos aí sendo infectados, espalhando doença para as pessoas. Os soldados que ficam nas trincheiras, eu até não coloquei nenhum aí porque eu acho um pouco forte, mas existem alguns depoimentos que esses caras escrevem e mandam como carta para suas famílias, né? Existe um em que o soldado diz que ele se sente um ser humano esmagado, né? Que ele não vê, ele não enxerga mais humanidade, ele só se enxerga como uma pessoa esmagada por conta de tudo que ele vê. E é isso que é mais triste, porque isso de certa forma tira a vida desses soldados, né? Eles ainda estão vivos, eles ainda estão batalhando, mas eles estão em uma posição e em um local que aos poucos vai sugando qualquer energia que eles tenham. Conforme eu te disse, eles já não sabem nem por que eles estão lutando direito, e essa guerra se prolonga, né? As trincheiras são colocadas por volta de 1915. A guerra durou até 1918. Então 15, 16, é um ano e meio, 2 anos, 3 anos dentro de uma trincheira, né? Vendo aí as pessoas que eram seus companheiros apodrecendo do seu lado, né? E desculpem falar isso, mas essa que é a verdade. Então, a guerra de trincheiras, ela é pesada, ela é um momento complicado. E é a partir desse momento que aparece uma outra característica importante da Primeira Guerra Mundial, que é a ideia da guerra tecnológica, que são as armas de guerra tecnológicas, né? A Alemanha tem um poder bélico absurdo durante a guerra e a Alemanha lança aí os seus submarinos para atacar os navios ingleses, né? O submarino é uma novidade, né? Algo que fica embaixo da água e atira torpedo. Os encouraçados, que são os navios ingleses, também eram novidade, né? Era um armamento incrível para a época, mostravam o poder naval inglês e afundavam, né? Na França usando os tanques de guerra, foi a primeira vez que um tanque de guerra foi usado. As máscaras de gás que são tão comuns e que são imagens que eu até coloquei uma aí para você ver, uma mais tranquila, que são imagens assustadoras, as máscaras de gás, porque até o gás tóxico, né, que os alemães usaram primeiro, inclusive também, é utilizado por isso. Os aviões, que há pouco tempo tinham sido inventados, que eram uma novidade de transporte para o mundo, já estão sendo utilizados como armas de guerra também. A tecnologia que a humanidade tanto batalhou para conquistar e tanto quis que fosse algo para ajudar todo mundo, sendo utilizada nesse conflito e potencializando, multiplicando o número de mortos. Então, é complicado a gente perceber que um soldado na Primeira Guerra, ele não só estava diante de uma grande tragédia, ele estava diante de uma novidade, né? Ataques de gás. Ele estava diante de aviões atacando, e os aviões, por passarem por espaço aéreo, poderiam muito bem atacar as áreas civis, coisa que vai acontecer, né? Até que na Primeira Guerra a gente não tem tanto esses ataques, na Segunda tem mais, mas isso também vai acontecer. Essas vilas que ficavam em região de fronteira onde as batalhas aconteceram, bombardeadas, as trincheiras bombardeadas por aviões. É um acúmulo de coisas, né? E o mais trágico nisso tudo é justamente que a indústria bélica continua lucrando. Para ela a guerra tem que seguir, tem que continuar, porque ela está lucrando, né? E esses soldados, de certa forma, eles vão definhando dentro desse processo. É realmente algo bem complicado e bem triste. E essas trincheiras vão permanecer. É claro que elas não permanecem para sempre. Em determinado momento, quando sente-se que um exército está enfraquecido, avança, né? Aí constrói outra trincheira, mas passa-se pelos mesmos problemas, né? As pessoas que vão ali padecendo aos poucos. Pois bem, lá em 1917 é que as coisas vão mudar de novo. Você permanece, então, desde o final de 1914 até 1917, então, né, 2 anos e meio, 3 anos nessa guerra de posições.
nessa guerra de trincheiras. E os exércitos ali insistindo, porque armamento tem, né? A indústria bélica está faturando. As pesquisas científicas para isso também continuaram. A partir de 1917, com um conflito que já desgastava a Europa de uma forma que não se esperava, lembre-se que a crença de que a guerra ia durar pouco, é que as mudanças começam a acontecer. Como que elas vão acontecer? Primeiro, a Rússia, na frente oriental, perdeu muito para a Alemanha, mas perdeu muito. Por quê? Porque os soldados russos não eram soldados. Eles eram camponeses que foram colocados ali por conta do conflito, né? A Rússia comprou a briga da Sérvia e teve que mandar soldado. E internamente, lá na Rússia, as coisas já estavam complicadas. A crise que a Primeira Guerra trouxe para a Rússia, a crise econômica interna, a crise política que se instaurou ali, fez com que a monarquia começasse a caducar na Rússia. Então, em 1917, a Rússia se retira da guerra, tá certo? Sai da guerra para lidar com seus problemas internos, que vão acabar, inclusive, na Revolução de 1917, né? Então, a gente tem a retirada da Rússia. A Tríplice Entente perde a Rússia. Perde a Rússia, mas ganha a ajuda dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos eram neutros, pelo menos na teoria, mas mandavam dinheiro, mandavam arma, mandavam suprimento para a Inglaterra, para a França, para a Tríplice Entente. E os Estados Unidos praticavam essa política de sempre, né? Estamos neutros, não estamos participando. Mas lucrando a gente estava bastante, né? Eles estavam bastante. Acontece que um submarino alemão afunda um navio americano no início de 1917. E os Estados Unidos já temiam esse poder bélico alemão, porque, de certa forma, o Império Austro-Húngaro não tinha um poder militar muito forte. Então, quem estava, né, realmente aguentando os ataques tanto da Rússia, e estava ganhando da Rússia, quanto da Inglaterra e da França, era a Alemanha, sozinha. Então, esse poder bélico alemão assusta os americanos. Então, com a desculpa de que esse navio foi afundado, os Estados Unidos declaram guerra à Alemanha e entram na Tríplice Entente ao lado da França e da Inglaterra. Um outro país que começou a discutir aí alguns acordos, né, para entrar na guerra contra a Alemanha e acabou entrando foi a Itália. Detalhe que a Itália era parte da Tríplice Aliança. A Itália tinha aliança comercial com a Alemanha, mas entrou do lado da Entente. Quando entrou na guerra, entrou do lado contrário. Porque foi prometido, né, acordos comerciais, porque foi realmente conversado ali para que eles entrassem na guerra contra os alemães. Acabam entrando. A gente discutiu uma participação do Brasil na Primeira Guerra. É nesse momento também, né? Esses navios que foram afundados, os navios americanos, um navio brasileiro, 2 navios brasileiros, se não me engano, também são afundados pelos alemães. E diante desse conflito já muito grande, a guerra não acabava de jeito nenhum, o Brasil declara guerra à Alemanha e, né, entra aí a Junta Médica Brasileira, né, alguns aviadores até vão, mas não participam muito, mas a Junta Médica tem bastante trabalho, né, e o Brasil fica no Estreito de Gibraltar, que era uma posição importante. No próximo vídeo você vai saber por quê, porque a gente vai falar sobre os reflexos da guerra na África e na Ásia, né, é mundial por isso, envolveu esses continentes também. Pois bem, a entrada de Estados Unidos e Itália e a saída da Rússia mudou o formato da guerra. A Alemanha não se preocupa mais com o seu fronte oriental, está preocupada com o fronte do ocidente, mas aí a coisa já está, né? Lembre-se que esses exércitos já estão muito desgastados. Como que essa guerra acaba? O que acontece com a Alemanha? O que acontece com os outros países? É o próximo vídeo, tá? Então fiquem bem aí. Se tiver dúvida, pergunta aqui embaixo no chat. Até a próxima.